Olá pessoal, estamos de volta para encerrar a temática erro de tipo e erro de proibição, a análise do artigo 20 e 21 do nosso Código Penal brasileiro. Na aula passada estudamos o erro de tipo, mostrando na verdade como o próprio nome diz, o erro está lá no primeiro elemento do conceito de crime, no primeiro elemento da primeira parte do conceito de crime, tipo, tipicidade, conduta, resultado e nexo causal. É no tipo que está o problema. E lembrem-se que é no tipo que reside o tipo objetivo, que é o verbo, e o subjetivo, que é a intenção. Por essa razão, o erro de tipo exclui o dolo, tira o dolo da conduta e só vai punir o agente por culpa se assim houver previsão legal. Perfeito? O erro de proibição ele é um pouquinho diferente. O erro de proibição ele é um pouquinho diferente e eu vou iniciar a nossa explanação com a forma, na verdade, que eu finalizei o erro de tipo, com 4 pilares. Eu falei no erro de tipo que o agente não age com dolo, eu falei que há uma falsa percepção da realidade, que o erro está dentro do fato típico e que não há consciência da conduta em relação ao resultado, não há vontade de realizar a conduta contra aquela vítima. Isso é o erro de tipo. No erro de proibição, anote aí, porque também temos 4 pilares. Primeiro ponto, o erro está no elemento de culpabilidade, lá no terceira parte do conceito de crime. O erro está na culpabilidade. Segundo, não elimina o dolo, até porque o agente pratica a conduta sim, porém, na verdade, não eliminando o dolo. Terceiro, é um fato antijurídico e é ilícito. Com certeza absoluta é antijurídico e é ilícito. O problema é que não é culpável, estamos excluindo uma culpabilidade. E na quarta possibilidade, quarto pilar, é que há uma pena reduzida, há uma redução de pena. Então eu vou voltar aqui agora e a gente, com base nesses 4 pilares, vamos entender um pouquinho sobre o erro de proibição, ou também chamado erro sobre a ilicitude do fato. Olha só, no primeiro exemplo você errou no tipo, agora você está errando sobre a ilicitude do fato, você acha que não é ilícito e isso não exclui a ilicitude, porque a ilicitude permanece, mas ela tira de você a culpabilidade. Olha o que diz o artigo 21. O desconhecimento da lei é inexcusável. Traduzindo, ninguém pode alegar desconhecimento da lei. Ela não é um assunto, eu não sabia que a lei dizia isso. É inexcusável. Ponto. O erro sobre a ilicitude do fato, que é o artigo 21, se for inevitável, isenta o agente de pena. Lembra do inevitável? Invencível. Não tinha como você saber de forma diferente? Agora, se ele for evitável, ele diminuirá a pena de 1/6 a 1/3. Poderá diminuí-la de 1/6 a 1/3. Aqui a ideia é a seguinte, o agente pensa que o que faz é lícito. Pode eliminar a culpabilidade, aquela reprovação da conduta, porque o que ele pensa que ele faz é lícito. Já vou dar exemplo, vai ficar mais fácil, tá? Porém, certo? Se aquilo que ele está fazendo, que ele acha que é lícito, podia ser questionado para qualquer pessoa, e as pessoas podem dizer, não, tá louco, cara, isso é ilícito, e mesmo assim ele faz, há na verdade um erro de proibição evitável, ele poderia ter evitado, ele poderia ter perguntado. Agora, se ele perguntou e todo mundo diz, não, eu acho que pode, o erro se tornou inevitável. O erro sobre a proibição do fato, sobre a ilicitude do fato, o erro de proibição, se torna causa isenção de pena quando é inevitável, porém causa uma diminuição de pena quando for evitável, invencível ou vencível. Tá? E o parágrafo único ainda diz o seguinte, considera-se evitável o erro se o agente atua ou se omite sem a consciência da ilicitude do fato, quando lhe era possível nas circunstâncias ter ou atingir essa consciência. Quer dizer, se você tinha condições de perguntar para um professor, para um pai, para um avô, para um amigo, aquela conduta, e assim você não faz, ele acaba se tornando um erro evitável. Você vai responder pelo crime com uma diminuição de pena porque o teu grau de culpabilidade diminuiu. Agora, repito, se ele era inevitável porque você questionou todo mundo e todo mundo concordou contigo, você se torna isento de pena.
tá? Então ele pratica todos os atos correspondentes ao crime, porém acredita que não há crime. Volta para as diferenças, para aquela caracterização, para a gente tentar entender. Olha só, a falha está no elemento de culpabilidade, no grau de discernimento, no grau de reprovação da conduta. Não elimina o dolo, você vai praticar conduta igual, já vou dar um exemplo. É antijurídico, é ilícito e pode gerar uma pena reduzida. Eu quero que vocês façam a seguinte anotação, tá? Enquanto no erro de tipo, o agente tem total consciência do que ele está fazendo, mas ele acredita piamente que aquilo que ele sabe inclusive o que é crime, tudo, ele é um cara esclarecido, mas ele acredita que aquilo que ele está fazendo não é conduta criminosa. Eu peguei o teu guarda-chuva, não, eu peguei o meu guarda-chuva, eu peguei o meu celular, eu peguei a minha carteira, tá? Eu nunca pegaria a sua carteira, o seu celular, o seu guarda-chuva. Então, assim, porque eu sei o que é crime, eu não faria esse crime. Então eu estou pegando o meu. Exclui a figura do dolo. Vamos voltar para o exemplo do erro de tipo? Tá? Diz o artigo 217-A do Código Penal que considera-se estupro de vulnerável prática de qualquer ato libidinoso, sexo oral, sexo anal, o toque, né? Ou a cópula vagínica, a relação sexual com menores de 14 anos ou pessoas vulneráveis. Vamos colocar com menor de 14 anos, para não criar polêmica. Pessoas menores de 14 anos. Tá? Aí eu vou numa casa noturna, e nessa casa noturna passa uma mulher linda, maravilhosa, vestida assim, de dar show, certo? Você olha para ela e você dá 18 anos para ela, 19 anos para ela, tranquilamente. E você acaba conhecendo a moça, acaba se relacionando com ela naquele momento ali, dali acabam indo para um motel e lá mantém relações sexuais. E ela tinha 13 anos de idade. Ela tinha 13 anos. Se você conseguir provar, certo? Porque olha só, você cometeu o erro de tipo. Você não agiu, vamos para o erro de tipo, você não agiu com dolo para manter relacionamento com menor de 14 anos. Você teve uma falsa percepção da realidade, erro de tipo. O erro estava dentro do fato típico, que o fato típico dizia manter relações sexuais com menor de 14 anos. E você nunca imaginou que ela tinha menos de 14 anos. Não há uma consciência na sua conduta do resultado relação sexual com menor de 14 anos. Você cometeu erro de tipo, exclui o dolo, como não existe modalidade culposa, você é absolvido. O pessoal sabe, na verdade, do que eu estou falando, do exemplo que eu estou falando, em relação à própria questão da vulnerabilidade. Erro de tipo. O erro de proibição é diferente. O erro de proibição, eu vou dar um exemplo assim, anota lá, ele é cultural. Como eu acabei de falar para vocês, que ninguém pode alegar desconhecimento da lei, como é que eu vou dizer, professor, então eu não vou usar nunca? Claro que você vai usar, porque é uma questão cultural, Eu acabei de chegar em Balneário Camboriú, eu sou indígena, eu acabei, na verdade, de vir na praia e estou pelado, estou nu na praia tomando banho de mar. Meu Deus, professor, você cometeu um ato obsceno. Isso, eu cometi um ato obsceno. O erro sobre a ilicitude do fato, se inevitável, me isentaria de pena. Se evitável, poderia diminuir de 1/6 a 1/3. Se eu sou aquele índio, certo? Aquele índio que tem caminhonete, antena parabólica, tem capacidade de se instruir, ele vai ter uma isenção uma redução de pena, porque era um erro evitável, bastava ele ter questionado. Agora, se ele é daqueles índios de tribos indígenas isoladas, que nunca imaginou no mundo, né, se ele perguntasse para todos da tribo, só fala aquele dialeto, ele ia perguntar, todo mundo ia falar, não, tem que tomar banho pelado para os deuses e tal, e ficaria isento de pena. O erro está onde? Sobre o elemento de culpabilidade, não elimina o dolo, porque ele está tomando banho pelado porque ele quer, certo? É antijurídico e ilícito o ato obsceno? É antijurídico e ilícito, e poderia ter a pena reduzida. No caso dele, se for inevitável, isenta de pena, se for evitável, reduz a pena. Tá? Então, você entendeu? O erro de proibição ele é cultural. Uma vez eu fiz uma audiência no interior de Santa Catarina, numa cidade muito pequena, e lá eu perguntei para as testemunhas de defesa do meu cliente, que eram vereadores, eram funcionários da prefeitura, pessoas até com curso superior. E eu perguntei assim, se eu pegar um cigarro de maconha e entregar para você e você me der R$5, o que aconteceu aqui? Todo mundo respondeu, tráfico de drogas.
Ah, tráfico de drogas, sim. Por quê? Não, porque você vendeu o cigarro baseado de maconha para o outro. Isso. Agora eu quero saber dos senhores o seguinte. Se eu pegar esse mesmo cigarro de maconha e lhe entregar, você fumar um pouquinho e você me devolver, daí eu fumei um pouquinho e devolvi para você. Você fumou um pouquinho e eu devolvi. Ou até mesmo lhe presenteei esse cigarro. Não quero dinheiro, pelo amor de Deus, é um presente de coração para você. Aconteceu alguma coisa aqui? Todo mundo falou, não, nesse caso não. Nesse caso, no máximo, é o uso de droga, né? Mas tráfico não. É tráfico ilícito de entorpecentes. Se você ler o artigo 33 da Lei de Drogas, lá diz fornecer ainda que gratuitamente, porque a ideia do legislador era romper a disseminação do uso. Eles não queriam que as pessoas usassem. Então, lá no oeste catarinense, naquela cidadezinha minúscula, poderia alegar um erro de proibição. Só que sabe quem que era acusado? O acusado era um aluno do primeiro período do curso de Direito, campus Balneário Camboriú. Ele foi acusado de tráfico de drogas pelo Ministério Público de lá. E aí, a gente tentou buscar o erro de proibição inevitável para tentar isentar de pena, para mostrar, na verdade, que não tinha lógica. Olha aqui, ele perguntou para o vereador, perguntou para o prefeito, perguntou para o funcionário, perguntou, todo mundo sabia que aquela conduta de fornecer a droga gratuitamente ali, para usar, não era tráfico, mas era, certo? Só que o problema é que ele era aluno do primeiro período. Então o erro se tornou evitável, se tornou vencível. Bastava ele ter levantado a mão e falado, professor, eu tenho um vizinho que fuma maconha, e dá a maconha, não precisa nem dizer que era ele, e dá a maconha para o seu colega. Tem algum crime aí? Sim, senhor Joãozinho. Tem, na verdade, tráfico de drogas. Ah, fechou. O erro era vencível ou evitável. Logo, o que acontece com ele? Numa eventual condenação, ele teria direito à redução de pena. Perfeito? Então aqui nós fechamos a temática erro de tipo e erro de proibição. Erro de proibição é algo cultural. Presta atenção nas pegadinhas do invencível e do vencível, né, do inevitável e do evitável, isenção de pena e redução de pena, certo? E lá, né, com dolo, com culpa, com tudo, e lá no erro de tipo, a exclusão do dolo, e só vai punir você se tiver modalidade culposa. Se não tiver modalidade culposa, não te pune por nada. Fechou? Bons estudos e até o nosso próximo encontro.